Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Irmãos, hoje eu vos trago uma palavra que se encontra no livro de João. O capítulo é o de número 11 e o verso é o de número 21. Observe o que diz a palavra do Senhor. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meus irmãos, se nós passarmos de uma forma rápida por esse texto, ao ler apenas esse trecho de todo o contexto, nós vamos observar algo. E o que nós podemos observar aqui de uma maneira muito rápida é que Marta está dizendo que Jesus se atrasou. Marta está dizendo que Jesus demorou. Marta está dizendo que Jesus chegou depois do tempo em que ele deveria chegar. Marta está dizendo que Jesus não chegou na hora certa. Mas, meus irmãos, se nós formos olhar todo o contexto, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos observar e aprender algo impressionante. E o que nós podemos aprender com a palavra de Deus é que Jesus não se atrasa. Jesus chega na hora certa. Olhe para o que está no livro de 2 Pedro. O capítulo é o de número 3 e o verso de número 9. Observe o que diz a palavra do Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então observe que em 2 Pedro 3,9 a Bíblia diz que Deus não demora em cumprir as suas promessas. Ou seja, Deus é pontual, Deus é preciso, Deus tem um tempo estabelecido por Ele mesmo para que as coisas aconteçam na minha e na sua vida. Mas o que acontece é que muitas vezes nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo. O que acontece é que nós queremos plantar e logo já queremos colher. Não, meus irmãos, existe um tempo estabelecido por Deus. E nós precisamos aprender a discernir e esperar por esse tempo. Eclesiastes 3:1 nos fala sobre isso. Nos diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Marta estava claramente no momento de angústia, no momento de dor, no momento de tristeza, e acredito eu que isso levou ela a usar aquilo que nós encontramos agora, essa expressão nesse texto. Ah, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, meus irmãos, quando nós voltamos um pouco no texto, quando nós vamos lá para o livro de João, capítulo de número 11, no verso de número 14 e 15, nós encontramos Jesus falando a seguinte coisa para os seus discípulos. Observe. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, verso de número 15. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então observe que aqui Jesus está expondo para os discípulos que Lázaro havia falecido. Mas isso era com um propósito. Era para que Deus fosse glorificado na pessoa de Jesus. E então quando nós chegamos aqui na altura do verso de número 25, Deus diz para os discípulos, Deus disse para Marta, Deus disse para Maria, Deus disse para mim e para você. Observe, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, em tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E você precisa aprender a discernir qual é o propósito para cada coisa que tem acontecido na sua vida. Deus tem um tempo certo. E esse tempo pertence a Ele. Aprenda a discernir e esperar por esse tempo. Deus não se atrasa, meus irmãos. Deus é presente, Deus é pontual. E em toda e qualquer circunstância ou situação, Ele está comigo, Ele está contigo. Pode ter certeza disso. Que Deus eterno te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor repouse sobre ti e sobre a sua família. E que você aprenda a esperar e descansar pelaquilo que é projeto de Deus para a sua vida. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém.